semana passada, algumas cidades da região foram atingidas por uma forte chuva, ruas alagadas, casas invadidas pela água, ninguém conseguia chegar nos compromissos e no mês passado já tivemos uma forte ressaca. E para falar de tudo isso, todos esses eventos climáticos que a gente vem sofrendo, isso tudo num curto espaço de tempo, eu recebo aqui no estúdio Ronaldo Cristofoletti, pesquisador, professor e especialista em meio ambiente, em tudo que tem acontecido. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Luciana, boa tarde a todo mundo em casa, é um prazer estar aqui. A gente vem falando muito sobre as mudanças climáticas e cada vez mais sobre o impacto delas na nossa vida. E a sensação que a gente tem é que esses eventos vêm se tornando muito mais frequentes. E é isso mesmo? É isso mesmo, Luciana. Eles praticamente triplicaram nas últimas décadas de frequência. A gente tem tido essa questão do aquecimento global e cada vez mais que a gente aquece a temperatura da atmosfera, por sua vez a temperatura do oceano, a gente vai então alterando todos esses tipos de eventos, desde as chuvas, que a gente já viu lá no verão, né, e nesse caso específico os eventos de ressacas, esse aumento da água e os impactos que eles nos trazem. Tivemos uma ressaca recente, eu vou até pedir para a nossa equipe colocar imagens no ar para a gente relembrar. Claro que já tivemos outras ressacas com mais estragos na ponta da praia. Temos a questão das bags que foram instaladas para reduzir esses impactos. A gente percebe que os estragos materiais diminuíram, mas dessa vez calçadas foram quebradas, ruas muito alagadas e essa questão da areia, essa movimentação toda da areia na região ali da ponta da praia, Canal 3 assoreado, Canal 1 assoreado, isso tudo também faz parte dessa questão dessa mudança climática? Faz sim. É uma dinâmica de quando essa água chega com mais força, com mais intensidade aqui na costa. Agora, o que é importante a gente notar é que isso tem duas razões. Primeiro é a origem. E a origem é a gente pensar o seguinte, as ressacas, elas são naturais. Elas sempre existiram, sempre. Mas numa frequência menor. A mudança do clima, ela está aumentando a frequência, ou seja, cada vez acontece mais e cada vez mais forte. E aí, quando elas chegam agora, diferente de muitas décadas atrás, que elas encontravam grandes bancos de areias, restingas, manguezais, elas estão encontrando cada vez mais concreto. Ruas, prédios, muretas, e isso gera mais energia quando a água bate. Então a gente tem um processo natural que está sendo intensificado pela mudança do clima, ao mesmo tempo que conforme as nossas cidades crescem muito próximo à orla, isso gera um impacto. Então são aí duas fontes de origem que só prejudicam esse contexto. E a gente percebe que além dessa questão da região da praia, alguns bairros são afetados, principalmente os bairros que são próximos a manguezais. E aqui a gente encontra também até aquele fenômeno de ruas alagadas mesmo sem chuva. Essa questão da ocupação irregular das áreas de mangue, aquela região onde tem as palafitas, onde o rio acaba ficando assoreado, isso também tem esse impacto? Isso também tem um impacto, né? Num sistema natural, a gente teria a água sendo absorvida pelo solo escorrendo mais rapidamente. Quando a gente tem assoreamento dos córregos, dos rios e quando a gente aumenta muito a pavimentação, a gente diminui o quanto essa água pode entrar. É igual ter em casa um jardinzinho e de repente trocar tudo por piso frio. A água não tem para onde ir. E o que acontece durante esses eventos de ressaca é que a gente tem um evento lá fora do oceano, usualmente é um ciclone extratropical, e ele acumula a água aqui na costa. Então, ao invés da maré descer, ela não desce, por isso que a gente acaba vendo a cidade alagada. É igual pegar um copo agora na hora do almoço, ou uma jarra de suco, e com uma colher movimentar no centro, que é o que acontece lá fora no oceano. O que acontece com o suco na borda do copo ou da jarra? Ele tende a vir para fora. Nós somos a borda da jarra. Então, é isso que a gente vê essa água acumulando na cidade. E há cerca de 2 anos, o senhor apresentou uma pesquisa comprovando o crescimento das ondas de calor nos últimos 40 anos
e esses extremos da temperatura. Exato. E estão tudo muito ligado. Então, assim, as ondas de calor vêm cada vez mais frequentes. Agora, mais recente, a gente mostrou o impacto da frequência das chuvas extremas, que triplicaram, que trazem um prejuízo de mais de 150 bilhões acumulado. E aí, a gente vai vendo agora as frentes frias também. A gente vive num mundo que é tudo conectado. Temperatura do ar, temperatura do oceano, o degelo que ocorre lá na Antártica. Olha o friozinho de hoje, é a Antártica falando, oi, eu tô aqui, né? Eu tô te mandando uma massa de ar frio. E cada vez que as massas de ar frio vêm mais fortes, mais frequentes, porque a Antártica está estressada com o aquecimento global, isso gera mais ressaca. O que pode ser feito? O que os países precisam fazer? Porque a gente está falando da Baixada Santista, mas isso é no estado de São Paulo, é em todo o Brasil e é em todo o mundo? Exato. Nós vamos ter duas coisas essenciais. Uma é a gente fechar a torneira do vazamento do problema, vamos assim dizer. É a COP30, que ocorre aqui no Brasil em novembro, né, que a gente cada vez fala mais, que é precisamos diminuir a emissão dos gases de efeito estufa para acentuar esse aquecimento global. Agora, tem outras ações que são imediatas e são agora, e elas são de amenizar os impactos. Como é que a gente olha para as nossas cidades e adapta as cidades? As cidades precisam entender este novo normal. Então, na orla, o que a gente pode fazer para amenizar? A gente já teve o exemplo das sacas de areia, mas que amortizam. O que mais a gente pode fazer? Nós podemos devolver áreas de areia e vegetação natural, porque elas são um benefício natural. Os municípios da Baixada, que ainda têm a riqueza de ter restingas, manguezais, temos que manter, eles são o nosso seguro natural das cidades de vida, né? Então, assim, essa adaptação das cidades, garantir maior permeabilidade da água, diminuir as áreas de concreto, tornar praças mais acessíveis, com mais vegetação, são ações imediatas que ajudam. Muito obrigada pela participação aqui no JT1. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui.